há 24 dias, não é assim? Sim, Senhor. Faça o exercício de estômago que lhe ensinei. Se soubesse a imensidão de meu sofrimento, mestre, não exigiria exercícios de mim. Não obstante, fiz uma débil tentativa para obedecê-lo. Você diz que sente dor, afirmo que você não tem nenhuma. Como existir esta contradição? Meu guru fixou em mim seus olhos interrogativos. Fiquei deslumbrado, e, a seguir, inteiramente possuído de alívio, e de júbilo. Não mais sentia o tormento contínuo que me conservara quase sem dormir durante semanas. As palavras de Siri Yukteswar, a agonia desapareceu como se nunca tivesse existido. Fiz menção de ajoelhar-me a seus pés, em agradecimento, mas ele rapidamente me impediu. Não seja infantil, levante-se, e admire a beleza da luz sobre o Ganges. Os olhos do mestre, porém, cintilavam felizes, enquanto em silêncio eu me mantinha de pé a seu lado. Compreendi, por sua atitude, que ele desejava que eu sentisse não ter sido ele, mas Deus, quem me curara. Até hoje uso o pesado bracelete de prata e chumbo, um momento daquele dia, de um tempo distante, e sempre evocado com carinho quando mais uma vez descobri estar vivendo com um personagem verdadeiramente sobre-humano. Em ocasiões posteriores, ao trazer meus amigos a Siri Yukteswar para que os curasse, ele invariavelmente recomendava joias, ou o bracelete, enaltecendo seu uso como um ato de sabedoria astrológica. Eu tinha preconceitos contra a astrologia, desde a infância, em parte, porque observara que muitas pessoas se prendem a ela servilmente, em parte devido a uma predição feita pelo astrólogo de minha família: 3 vezes casará, ficando viúvo 2 vezes. Preocupado com o assunto, demorei-me a pensar sobre ele, sentindo-me igual a uma cabra à espera do sacrifício diante do altar de um tríplice matrimônio. Você terá de se resignar ao seu destino, comentou meu irmão Ananta. Seu horóscopo escrito predisse corretamente que você fugiria de casa para o Himalaia na meninice, mas que o forçariam a voltar. A previsão de seus casamentos tende também a resultar certa. Tive, certa noite, a clara intuição de que a profecia era inteiramente falsa. Ateei fogo ao pergaminho do horóscopo, colocando as cinzas no invólucro de papel onde escrevi: sementes do karma passado não podem germinar quando torradas no fogo da sabedoria divina. Coloquei-o em lugar visível. Ananta imediatamente leu meu comentário desafiador. Você não pode destruir a verdade tão facilmente como queimou esse rolo de pergaminho. Meu irmão teve uma risada desdenhosa. O fato é que, em 3 ocasiões antes de atingir a puberdade, minha família tentou contratar meu noivado. Em todas as ocasiões recusei assentir a seus planos, sabendo que meu amor a Deus era mais irresistível que qualquer sugestão astrológica do passado. Quanto mais profunda é a experiência direta que um homem tem de Deus, mais ele exerce influência sobre o universo inteiro por suas vibrações espirituais sutis, e menos o afeta o fluxo dos fenômenos. Estas inspiradoras palavras do mestre retornavam com frequência à minha mente. Em algumas ocasiões, eu disse aos astrólogos que selecionassem os meus piores períodos, de acordo com as indicações planetárias, pois, ainda assim, levaria a termo qualquer tarefa que me impusesse a mim mesmo. E verdade que meu sucesso em tais épocas foi precedido por dificuldades extraordinárias. Minha convicção, entretanto, sempre foi justificada: a fé na proteção divina, e o uso correto da vontade conferida por Deus ao homem são forças mais poderosas que as influências provindas do firmamento. Vim a compreender que a inscrição dos astros, a hora do nascimento, não significa que o homem seja um fantoche de seu passado. A mensagem deles é, antes, um acicate ao orgulho. O próprio céu procura despertar o propósito humano de ser livre de toda a limitação. Deus criou cada homem como alma, dotado de individualidade, e, portanto, essencial à estrutura do universo, seja no papel temporário de coluna ou de parasita.
Sua liberdade é final e imediata, se assim o quiser, não depende de vitórias externas, mas internas. Siri Yukteswar descobriu uma aplicação matemática, a nossa era atual, de um ciclo equinocial de 2.400 anos. O ciclo divide-se em um arco ascendente e outro descendente, cada um com 12.000 anos. Cada arco abrange 4 yugas, ou idades, chamadas Kafi, Bopara, Treta e Satya. Meu guru determinou, por vários cálculos, que o último Kali Yuga, 500 anos depois de Cristo. A Idade de Ferro, com a duração de 1.200 anos, foi um período de materialismo. Terminou cerca de 1.700 anos depois de Cristo. Esse ano deu início ao Apara Yuga, uma etapa de 2.400 anos de desenvolvimento elétrico e atômico, a época do telégrafo, rádio, aviões e outros anuladores do espaço. Treni Yuga, Idade de Prata, de 3.600 anos, começará em 4.100 de nossa era. Este período se caracterizará pelo conhecimento generalizado das comunicações telepáticas e de outros aniquiladores do tempo. Durante os 4.800 anos de Satya Yuga, última época no arco ascendente, a inteligência do homem, estando supremamente desenvolvida, trabalhará em harmonia com o plano divino. Um arco descendente de 1.200 anos, a iniciar-se com uma idade de ouro descendente de 4.800 anos, principiará, então para o mundo, em 12.500 a.C., o homem gradualmente mergulhará na ignorância. Estes ciclos são as rondas eternas de Mava, os contrastes e relatividades de mundo dos fenômenos. Os homens, um por um, escapam à prisão da dualidade do universo criado, à medida que despertam para a consciência de sua divina unidade, a de criaturas inseparáveis do Criador. O Mestre ampliou minha compreensão, não só da astrologia, mas também das escrituras do mundo. Colocando os textos sagrados na mesa imaculada de sua mente, ele era capaz de dissecá-los com o escalpelo de seu raciocínio intuitivo, e distinguir entre os erros e interpolações dos eruditos, e as verdades tais como os profetas as expuseram pela primeira vez. Fixa os olhos na ponta do nariz. Esta interpretação inexata do Bhagavad Gita, amplamente aceita por eruditos orientais e tradutores ocidentais, costumava suscitar divertida crítica do mestre. A senda do yogi já é bastante singular, comentava ele. Porque aconselhá-lo também a fazer-se vesgo. O verdadeiro significado de Nasika Brown é começo do nariz, e não término do nariz. Este tem origem no ponto entre as sobrancelhas, sede da visão espiritual. Um aforismo Sankhya afirma, isso Arashida, o Senhor da criação não pode ser deduzido, o Deus não se prova. Baseados principalmente nesta sentença, muitos eruditos chamam de ateística toda a filosofia Sankhya. Este verso não é ateístico, explicou Siri Yukteswar. Significa simplesmente que o homem não iluminado, dependente de seus sentidos para todos os julgamentos finais, não pode, por meio deles, provar Deus, que continua, por isso, desconhecido e não existente. Os verdadeiros adeptos de Sankhya, com imperturbável percepção interior, nascida da meditação, compreendem que o Senhor é existente e cognoscível. O mestre explicava a Bíblia cristã com admirável clareza. Foi de meu guru indiano, desconhecido para a cristandade, que aprendi a perceber a essência imortal da Bíblia, e a compreender a verdade na afirmação de Cristo, certamente a mais emocionante e intransigente que já se pronunciou. Passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Os grandes mestres da Índia modelam suas vidas pelos mesmos ideais divinos que animaram Jesus. Estes homens pertencem à sua proclamada família. Quem fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Se perseverardes em minha palavra, salientou Cristo, então sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Livres,
Todos senhores de si mesmos, os Cristos Yogis da Índia são membros da confraria imortal, a dos que obtêm o conhecimento libertador do Pai único. A história de Adão e Eva é incompreensível para mim. Observei com vivacidade, certa vez, em minhas primeiras lutas com a alegoria. Porque Deus castigou, não só o casal culpado, mas todas as gerações inocentes ainda por nascer. O mestre divertia-se, mais com minha veemência que com minha ignorância. O Gênese é profundamente simbólico, e não se pode compreendê-lo pela interpretação literal, explicou ele. A árvore da vida é o corpo humano, a coluna vertebral assemelha-se a uma árvore invertida, tendo como raízes os cabelos do homem, e como galhos, os nervos sensoriais e motores. A árvore do sistema nervoso ostenta muitos frutos apetitosos, as sensações da vista, do som, do olfato, do gosto e do tato. Estes, o homem tem permissão de desfrutar, mas lhe foi proibida a experiência do sexo, a maçã no centro do corpo, no meio do jardim. A serpente representa a energia enrolada na base da espinha, a que estimula os nervos sexuais. Adão é a razão, Eva é o sentimento. Quando o impulso sexual subjuga a emoção, ou consciência de Eva em qualquer ser humano, sua razão, ou Adão também sucumbe. Deus criou a espécie humana materializando os corpos do homem e da mulher pela potência de sua vontade. Ele dotou a nova espécie com o poder de criar filhos de idêntica maneira imaculada, ou divina. Até ali, ao manifestar-se como alma individualizada, Deus se limitará aos animais, regidos pelo instinto, e desprovidos das potencialidades da razão plena. Então, fez os primeiros corpos humanos, simbolicamente chamados Adão e Eva. Para estes corpos, a fim de prosseguirem vantajosamente na evolução ascensional, ele transferiu as almas, ou essência divina de dois animais. Em Adão, o homem a razão predominou, em Eva, ou mulher, o sentimento prevaleceu. Assim se manifestou a dualidade, ou polaridade subjacente ao mundo dos fenômenos. Razão e sentimento permanecem no paraíso da alegria cooperativa, enquanto a mente humana não é iludida pela energia serpentina das propensões animais. O corpo humano, portanto, não resultou da evolução dos corpos animais, Deus o produziu por um ato especial de criação. As formas animais eram muito rudes para expressar a divindade em plenitude, semente ao homem e à mulher. Desde a sua origem foram conferidos centros ocultos na espinha, e o lótus de 1000 pétalas, potencialmente onisciente, no cérebro. Deus, ou a consciência divina presente no interior do primeiro casal criado, aconselhou-os a fruir de todas as formas de sensibilidade, com uma exceção, as sensações sexuais. Estas foram proibidas, a fim de que a humanidade não se enredasse no método animal, inferior, de procriação. A advertência para que não reavivassem memórias bestiais arquivadas no subconsciente passou despercebida. Voltando atrás, a forma de reprodução dos seres brutos, Adão e Eva conheceram a queda do estado de alegria celeste que era próprio do homem, perfeito em sua origem. Ao perceberem que estavam nus, perderam sua consciência de imortalidade, conforme a advertência de Deus. Colocaram-se sob a lei física, segundo a qual ao nascimento físico deve seguir-se a morte física. O conhecimento do bem e do mal prometido a Eva pela serpente refere-se às experiências dualísticas e opostas que todos os mortais sob o domínio de Maya devem gozar e sofrer. Sujeitando-se à ilusão, pelo uso incorreto de sua razão e sentimento, ou consciência de Adão e Eva, o homem renuncia a seu direito de entrar no jardim paradisíaco da divina autossuficiência. A cada ser humano cabe a responsabilidade de restituir seus pais, ou natureza dual à harmonia unificada, ou Éden. Ao terminar Siri Yukteswar o seu discurso, olhei com novo respeito as páginas do Gênese. Querido mestre, disse eu, pela primeira vez sinto obrigação filial para com Adão e Eva. Capítulo 17, Sazi, e as 3 safiras.
Você e meu filho têm Sirianctes barra inversa vagia em tão alta consideração que irei dar-lhe uma olhadela. O tom de voz do Dr. Narayan Sundar deixava subentendido que lhe cedia a extravagância de dois idiotas. Escondi minha indignação, segundo as melhores tradições de prosélito. Meu companheiro, cirurgião veterinário, era um declarado agnóstico. Seu jovem filho Santoshi me suplicara que tomasse algum interesse por seu pai. Até então, minha inestimável ajuda se limitará a ser invisível. O Dr. Roy acompanhou-me no dia seguinte ao eremitério de Serampore. Depois que o mestre lhe concedeu breve entrevista, assinalada quase toda por estoico silêncio de ambas as partes, o visitante partiu bruscamente. Por que você traz um morto ao eremitério? Sirianctes olhou-me interrogativamente, assim que a porta se fechou nas costas do cético de Calcutá. Senhor, o veterinário está bem vivo, mas em breve estará morto. Tive um choque. Senhor, isto será um golpe terrível para seu filho. Santoshi ainda espera que o tempo mude as ideias materialistas de seu pai. Suplico-lhe, mestre, auxilie este homem. Muito bem, porque é você quem implora. A face de meu guru permanecia impassível. Esse orgulhoso cirurgião de cavalos está com diabetes em estado avançado, mas não sabe. Dentro de 15 dias, cairá de cama. Os médicos desistirão de tratá-lo, como um caso perdido. Ele tem o prazo natural de 6 meses para abandonar a Terra. Todavia, graças ao interesse que você demonstra, naquela data ele será curado. Com uma condição, porém, você terá de conseguir que ele use um bracelete astrológico. Ele, sem dúvida, porá objeções, com a violência de um de seus cavalos antes de uma operação. O mestre riu-se. Após um silêncio, durante o qual refleti na melhor maneira de Santoshi e eu empregarmos a arte de persuadir com adulações o doutor, o mestre fez outras revelações. Assim que o homem sarar, aconselho a não comer carne e ele, entretanto, não atenderá a advertência. 6 meses mais tarde, exatamente quando estiver sentindo a melhor disposição, cairá morto. Meu guru acrescentou, a prolongação da vida deste indivíduo por 6 meses lhe é concedida unicamente, porque você a suplicou. No dia seguinte, sugeri a Santoshi que encomendasse um bracelete rio joalheiro. Dentro de uma semana estava pronto, mas o Dr. Roy recusou-se a usá-lo. Minha saúde é perfeita. Você nunca me impressionará com superstições astrológicas. O doutor olhou-me belicosamente. Lembrei-me, divertido, de que mestre o havia comparado, com toda a razão, a um cavalo teimoso. Outros 7 dias passaram. De súbito, doutor adoeceu, e humildemente consentiu em usar o bracelete. 2 semanas mais tarde, o médico que o atendia me disse que seu paciente era um caso perdido. Forneceu pormenores horripilantes sobre os espasmos causados pela diabetes. Sacudi a cabeça. Negativamente, meu guru afirmou que o Dr. Roy, após estar enfermo durante 1 mês, ver-se-á curado. O médico arregalou os olhos, incrédulo. Uma quinzena mais tarde, procurou-me com jeito de quem se desculpa. O Dr. Roy recuperou-se por completo. Exclamou. O caso mais espantoso de minha experiência. Nunca antes vi um agonizante voltar atrás tão inexplicavelmente. Seu guru deve ser, em verdade, um profeta com o dom de curar. Depois de um encontro com o Dr. Roy, em que lhe repetiu o conselho de Sirianctes sobre a eliminação da carne de sua dieta, não voltei a ver o homem durante 6 meses. Certa noite, ele se deteve para uma conversa comigo, ao me encontrar sentado no pórtico da casa de minha família em Gurpar Road. Diga a seu instrutor que, graças à alimentação de carne todos os dias, recuperei integralmente minhas forças. Suas ideias nada científicas sobre dieta não tiveram qualquer influência sobre mim.
Realmente, o Dr. Roy parecia a própria imagem da saúde. No dia seguinte, de sua casa situada no quarteirão vizinho, Santosh veio correndo até mim. Esta manhã, papai caiu morto. Este caso constituiu uma de minhas mais estranhas experiências como mestre. Ele curou o rebelde veterinário, apesar da descrença deste, e prolongou por 6 meses o prazo natural de vida daquele homem na terra, unicamente por causa de minha fervorosa súplica. Sri Yukteswar demonstrava bondade sem limites ao responder à prece urgente de um devoto. Meu mais orgulhoso privilégio era trazer colegas de escola para conhecerem meu guru. Muitos deles punham de lado, no ashram, pelo menos, sua capa acadêmica de ceticismo religioso, em moda. Um de meus amigos, Sazi, passou vários e venturosos fins de semana em Serampore. O mestre afeiçoou-se imensamente ao rapaz, e lamentava que este levasse uma vida particular tão bárbara e desregrada. Sazi, se você não se reformar, dentro de 1 ano estará perizerosamente enfermo. Sri Yukteswar olhou para meu amigo com afetuosa exasperação. Mukunda é testemunha. Não diga mais tarde que não o avisei. Sazi riu-se. Senhor, deixarei a seu cargo conseguir que a suave caridade do cosmos se interesse pelo meu triste caso. Meu espírito quer, mas minha vontade é fraca. O mestre é meu único salvador na terra. Não acredito em mais nada, e em mais ninguém. Pelo menos, você devia usar uma safira azul de 2 quilates. Isso ajudaria. Não tenho dinheiro bastante para comprar uma. Seja como for, querido Guruji, se dificuldades surgirem, acredito plenamente que o Senhor me protegerá. Daqui a 1 ano, você me trará 3 safiras, respondeu Sri Yukteswar. Elas serão inúteis, então. Variações desta conversa ocorriam com regularidade. Não posso me reformar, dizia Sazi com desespero cômico. E minha confiança no Senhor, mestre, é mais preciosa para mim que qualquer pedra. 1 ano transcorreu. Certo dia, eu visitava meu guru em casa de seu discípulo Narembabu, em Calcutá. Aproximadamente às 10 horas da manhã, quando Sri Yukteswar e eu estávamos sentados na sala de recepção do andar superior, ouvi abrir-se a porta de entrada da casa. O mestre endireitou-me, rígido. É aquele Sazi, observou gravemente. 1 ano se foi, seus 2 pulmões também se foram. Ele desdenhou meu conselho. Diga-lhe que não quero ver. Meio atordoado pela severidade de Sri Yukteswar, desci a escada correndo. Sazi subia. Oh, Mukunda. Espero que o mestre esteja aqui. Tive o pressentimento de que estaria. Sim, mas ele não deseja ser perturbado. Sazi rompeu em lágrimas, e, esbarrando em mim, subiu correndo. Arrojou-se aos pés de Sri Yukteswar, ali depondo 3 formosas safiras. Guru onisciente, os médicos dizem que tenho tuberculose pulmonar. Dão-me apenas 3 meses de vida. Humildemente imploro sua ajuda, sei que me pode salvar. Não é demasiado tarde agora para se preocupar com sua vida. Vá-se embora com suas joias, já se foi o tempo em que poderiam ser úteis. O mestre, então, sentou-se como esfinge, em silêncio inexorável, pontuado pelos soluços do jovem que rogava misericórdia. Tive a convicção intuitiva de que Sri Yukteswar estava simplesmente experimentando a profundidade da fé de Sazi em seu divino poder de curar. Não fiquei surpreendido quando, 1 hora depois, o mestre voltou o olhar compassivo para meu prostrado amigo. Levante-se, Sazi. Que alvoroço você faz em casa alheia? Devolva as safiras ao joalheiro, elas constituem agora um gasto desnecessário. Mas arranje um bracelete astrológico, e use-o. Não tema, em poucas semanas estará curado. O sorriso de Sazi iluminou sua face desfigurada pelas lágrimas,
como sol repentinos sobre uma paisagem úmida. Bem-amado guru, devo tomar os remédios prescritos pelos médicos. Como quiser, tome, ou jogue fora, pouco importa. É tão impossível você morrer de tuberculose como seria a lua trocar de lugar com o sol. Sri Yukteswar acrescentou bruscamente, vá-se embora, já, antes que eu mude de ideia. Com uma reverência emocionada, meu amigo partiu depressa. Visitei-o repetidamente, durante as semanas seguintes, e me consternava encontrá-lo em condições cada vez piores. Sazi não durará mais que esta noite. Estas palavras disse o médico, e o espetáculo de meu amigo, então reduzido quase a um esqueleto, fizeram-me partir a toda velocidade para Serampore. Meu guru dedicou fria atenção ao relato soluçante que lhe fiz. Por que vem aqui me aborrecer? Você já me ouviu garantir que Sazi se curará. Curvei-me diante dele com grande temor, e retirei-me em direção à porta. Sri Yukteswar não pronunciou qualquer palavra de despedida, mergulhou, porém, em silêncio, com os olhos sem pestanejar, entreabertos, sua visão viajou a outro mundo. Regressei imediatamente à casa de Sazi, em Calcutá. Com espanto, achei meu amigo sentado no leito, bebendo leite. Oh, Mukunda! Que milagre! Há 4 horas atrás, senti a presença do mestre no quarto. Meus sintomas terríveis desapareceram instantaneamente. Sinto que, graças a ele, estou restabelecido por completo. Em poucas semanas, Sazi apresentava-se mais corpulento, e com melhor saúde do que nunca. Sua reação à cura, porém, tingiu-se de ingratidão. Ele raramente visitava Sri Yukteswar. Meu amigo disse-me um dia, que se arrependia tão profundamente de sua maneira de viver anterior que lhe dava vergonha encarar o mestre. Apenas pude concluir que a enfermidade de Sazi tivera o efeito de fortalecer sua vontade, e, por contraste, o debilitar sua cortesia. Os primeiros 2 anos de meu curso na faculdade da igreja escocesa chegavam ao fim. Minha frequência às aulas havia sido muito esporádica, estudar o mínimo necessário para me conservar em paz com minha família. Regularmente, 2 professores particulares vinham à minha casa. Regularmente, eu me achava ausente. Distingo pelo menos esta única regularidade em minha carreira acadêmica. Na Índia, a aprovação após 2 anos de escola superior dá um diploma intermediário. O estudante tem mais 2 anos em perspectiva para obter o grau universitário. Os últimos exames para obtenção do diploma intermediário assomavam à minha frente, como maus presságios. Corri a Puri, onde meu guru passava algumas semanas. Com a vaga esperança de que ele me autorizaria a não comparecer às provas finais, falei-lhe de minha falta de preparo. Sri Yukteswar sorriu consoladoramente. Você desempenhou seus deveres espirituais de todo o coração, e não pôde evitar que seus trabalhos escolares fossem negligenciados. Aplique-se diligentemente a seus livros na próxima semana, você esgotará sua aprovação, sem fracasso. Voltei a Calcutá, suprimindo firmemente todas as razoáveis dúvidas que, às vezes, me assaltavam. Examinando a montanha de livros sobre minha mesa, sentia-me como um viajante perdido na selva. Um longo período de meditação me trouxe a inspiradora ideia de economizar esforços. Abrindo cada livro ao acaso, eu estudava somente as páginas postas diante de minha vista. Depois de seguir este procedimento 18 horas por dia, durante uma semana, considerei-me um perito na arte de preparar-me para exames à última hora. Os dias seguintes trouxeram, nas salas de exame, a justificação daquele método, segundo todas as aparências, de puro acaso. Passei em todas as provas, embora com nota mínima. As felicitações de minha família e de amigos misturavam-se comicamente a exclamações que traíam o pasmo. Em seu regresso de Puri, Sri Yukteswar tinha para mim uma agradável surpresa. Seus estudos em Calcutá acabaram, disse ele,
providenciarei para que você siga os 2 últimos anos de estudo universitário aqui mesmo em Serampore. Isso me pôs confuso. Senhor, não há curso universitário completo nesta cidade. A única escola superior de Serampore oferecia apenas o curso de 2 anos, e o correspondente diploma intermediário. O mestre teve um sorriso de travessura. Sou demasiado velho para sair por aí, a recolher donativos a fim de estabelecer uma faculdade para você. Suponho que terei de arranjar este negócio através de alguma outra pessoa. 2 meses mais tarde, o professor Wells, diretor da faculdade de Serampore, anunciou a público que tivera êxito em levantar os fundos necessários para oferecer um curso de 4 anos. A faculdade de Serampore tornou-se uma seção da Universidade de Calcutá. Fui um dos primeiros estudantes ali matriculados, como candidato ao título universitário. Guruji, quanta bondade, a sua, comigo. Meu ardente desejo era deixar Calcutá, e poder estar consigo todos os dias em Serampore. O professor Wells nem imagina quanto deve a sua ajuda silenciosa. Sri Yukteswar contemplou-me com fingida severidade. Agora você não terá de perder tantas horas nos trens, quanto tempo livre para seus estudos. Talvez você venha a ser um estudante a menos que se prepara à última hora, e um estudioso sistemático a mais. Seu tom, porém, carecia de convicção. Capítulo 18. Um maometano, autor de prodígios. Há anos atrás, exatamente neste mesmo quarto, agora ocupado por você, um maometano, capaz de maravilhas, realizou 4 prodígios diante de mim. Sri Yukteswar fez esta afirmação durante sua primeira visita a meus novos alojamentos. Imediatamente após a matrícula na faculdade de Serampore, eu alugar um quarto numa pensão vizinha, chamada Panti. Era uma antiquada mansão de tijolos, de frente para o Ganges. Mestre, que coincidência! Estas paredes, de pintura recente, estão, na realidade, impregnadas de velhas recordações. Com redobrado interesse, circunvaguei o olhar pelo quarto, mobiliado com simplicidade. E uma longa história. Meu guru sorriu às suas reminiscências. O nomeado Fakir Afzal Khan adquirira seus extraordinários poderes em virtude de um encontro casual com um yogi hindu. Filho, tenho sede, traga-me um pouco de água. Um sannyasi encoberto de pó fez, certa vez, este pedido a Afzal, então adolescente, numa pequena aldeia de Bengala Oriental. Mestre, sou maometano. Como pode o senhor, um hindu, aceitar beber de minhas mãos? Sua sinceridade me agrada, meu filho. Não obedeço às regras de ostracismo ditadas por sectários sem Deus. Vá, traga-me água, depressa. A respeitosa obediência de Afzal foi recompensada por um olhar afetuoso do yogi. Você possui bom karma por suas vidas anteriores, comentou ele solenemente. Vou lhe ensinar certo método de yoga que lhe dará domínio sobre um dos reinos invisíveis. Os grandes poderes que obtiver deverão ser empregados unicamente em fins dignos, jamais por egoísmo. Percebo, infelizmente, que você trouxe do passado algumas sementes de tendências destrutivas. Não permita que germinem, regando-as com novas ações más. A complexidade de seu karma anterior é tal que você deve utilizar esta vida para reconciliar suas conquistas de yoga com os mais altos objetivos humanitários. Depois de instruir o surpreendido jovem numa técnica complicada, o mestre desapareceu. Afzal praticou fielmente os exercícios de yoga durante 20 anos. Seus feitos miraculosos começaram a atrair a atenção de áreas cada vez maiores. Parece que ele tinha sempre a companhia de um espírito sem corpo, chamado Asraj. Esta entidade invisível era capaz de satisfazer o mais leve desejo do fakir. Desprezando a advertência de seu mestre, Afzal começou a fazer mau uso de seus poderes.
Qualquer objeto que ele pegasse e barra inversa repusesse no lugar, logo sumia sem deixar vestígios. Esta desconcertante circunstância fazia do maometano, geralmente, uma convidado indesejável. Ele visitava grandes joalherias de Calcutá, de tempos em tempos, apresentando-se como possível comprador. Qualquer joia que suas mãos tocassem, desaparecia logo após sua saída da loja. Seguiam-no, a miúde, centenas de estudantes, atraídos pela esperança de aprender seus segredos. O faquir convidava-os, de vez em quando, a viajar com ele. Na estação ferroviária, dava um jeito de tocar um bloco de passagens que, a seguir, devolvia ao funcionário, dizendo: mudei de ideia, não as compro agora. Mas ao embarcar no trem, com sua comitiva, Afzal estava de posse das passagens necessárias. Estas proezas causavam um tumulto indignado. Os joalheiros e os vendedores de passagem, em Bengala, estavam sucumbindo a crises de nervos. Os policiais que buscavam prender afinal sentiam-se desamparados. O faquir removia qualquer indício incriminatório, dizendo simplesmente: Asrat, leva isto daqui. Siri Ukteswa levantou-se de seu assento e caminhou até a sacada de meu quarto, sobrancelha Ganges. Eu o segui, ansioso por ouvir algo mais sobre o desnorteante Raffles maometano. Esta pensão Panti pertenceu anteriormente a um amigo meu. Ele conheceu Afzal e convidou-o a vir aqui. Meu amigo também convidou cerca de 20 vizinhos, eu inclusive. Muito jovem, naquela época, eu sentia viva a curiosidade pelo notório faquir. O mestre riu. Tomei a precaução de não usar objetos de valor. Afzal examinou-me com interesse, e a seguir comentou: mãos fortes, as suas. Dessas escadas até o jardim, apanhe uma pedra lisa, e nela escreva o seu nome com giz. Depois, atire-a no Ganges, o mais longe que puder. Obedeci. Assim que a pedra sumiu sob as ondas distantes, o maometano, de novo, dirigiu-se a mim. Encha uma vasilha com água do Ganges, perto da entrada desta casa. Quando voltei com uma jarra de água, o faquir gritou: Asrat, coloque a pedra na jarta. A pedra apareceu imediatamente. Retirei-a da jarra, e achei minha assinatura tão legível como no instante em que a escrevi. Babu, um de meus amigos, presente no quarto, usava um antigo e pesado relógio de ouro, com a respectiva corrente. O faquir examinou-os com admiração, um mau agouro. Em breve, eles tinham ido. Afzal, por favor, devolva meu relógio de estimação, herança de família. Babu implorava quase em lágrimas. O maometano continuou em estoico silêncio por alguns instantes, e, então disse: você tem 500 rúpias num cofre de aço, traga-as para mim, e lhe direi onde localizar o relógio. O aturdido Babu partiu imediatamente para sua casa. Pouco depois voltou, e entregou a Afzal a quantia exigida. Vá à pontezinha próxima de sua casa. O faquir deu estas instruções a Babu. Ordene a Asrat que lhe dê o relógio, e a corrente. Babu saiu correndo. Ao regressar, ostentava um sorriso de alívio, mas nenhuma joia. Quando dei ordem a Asrat, conforme as instruções, declarou: meu relógio veio pelos ares até cair em minha mão direita. Estejam certos de que tranquei minha herança familiar no cofre, antes de me reunir ao grupo, aqui. Os amigos de Babu, testemunhas do tragicômico resgate de um relógio, olhavam com ressentimento para Afzal. Então ele falou, apaziguante: por favor, digam o nome da bebida que desejam. Asrat se incumbira de produzi-la. Alguns pediram leite, outros, suco de frutas. Não me espantei quando o enervado Babu exigiu uísque. O maometano deu uma ordem. O obediente Asrat enviou vasilhames selados que vieram voando pelos ares, e desceram ao chão com um baque surdo. Cada homem encontrou a bebida desejada.
A promessa de uma quarta proeza espetacular naquele dia foi, sem dúvida, satisfatória para nosso anfitrião. Afzal ofereceu-se para providenciar uma refeição instantânea. Vamos encomendar os pratos mais caros, sugeriu Babu tristemente. Quero uma refeição caprichada em troca de minhas 500 rúpias. Tudo será servido em pratos de ouro. Assim que todos os homens manifestaram suas preferências, o faquir dirigiu-se ao incansável Asraj. Seguiu-se grande estrépito, travessas de ouro cheias de molho de caril, complicadamente preparado, luxes, pães, quentes, e muitas frutas fora de estação aterrissaram aos nossos pés, vindos de parte nenhuma. Toda a comida era deliciosa. Depois de nos banquetearmos durante 1 hora, começamos a deixar o quarto. Um barulho tremendo, como se os pratos estivessem sendo empilhados, nos fez dar meia volta. Assombro. Não havia sinal de pratos resplandecentes nem dos restos de comida. Guruji, interrompe se Afzal podia facilmente obter coisas tais como pratos de ouro, porque cobiçava a propriedade alheia. O faquir não estava superiormente desenvolvido em espiritualidade, explicou Siri Yukteswar. Seu domínio de certa técnica de yoga lhe deu acesso a um plano astral onde qualquer desejo imediatamente se materializa. Tendo como intermediário um ser astral chamado Asrat, o maometano podia extrair da energia etérica os átomos de qualquer objeto, por um ato de poderosa vontade. Objetos astralmente produzidos, entretanto, têm estrutura evanescente, não podem ser retidos por longo tempo. Afzal ainda cobiçava os bens terrenos, cuja aquisição, se exige trabalho mais duro, tem durabilidade mais garantida. Dei uma risada. Às vezes, esses também somem inexplicavelmente. Afzal não era um homem com realização de Deus, continuou o mestre. Os verdadeiros santos realizam milagres de natureza benéfica e permanente, porque estão sintonizados com o Criador onipotente. Afzal era um homem comum, dotado do extraordinário poder de penetrar num reino sutil, onde os mortais não costumam entrar antes da morte. Agora compreendo, Guruji. O mundo pós-morte parece ter alguns aspectos encantadores. O mestre concordou. Nunca vi Afzal depois daquele dia, porém, alguns anos mais tarde, Babu veio à minha casa para mostrar-me, transcrita num jornal, a confissão pública do maometano. Esta me permitiu conhecer os fatos que acabei de lhe contar sobre a iniciação de Afzal, quando adolescente, por um guru da Índia. Os parágrafos finais do documento publicado, segundo a memória de Siri Yukteswar, eram, em essência, os seguintes: eu, Afzal Khan, escrevo estas palavras como ato de penitência, e aviso aos que buscam a posse de poderes miraculosos. Durante anos, fiz mau uso das prodigiosas habilidades a mim concedidas pela graça de Deus, e de meu mestre. Embriaguei-me de egotismo, considerando-me acima das leis comuns da moral. Chegou, por fim, o dia do ajuste de contas. Encontrei recentemente um ancião numa estrada, nas imediações de Calcutá. Ele caminhava penosamente, cocheando, e carregava um objeto brilhante que parecia ouro. Dirigi-me a ele, a cobiça em meu coração. Sou Afzal Khan, o grande faquir. Que tem você aí? Esta esfera de ouro é minha única riqueza material. Para um faquir, não tenho o menor interesse. Suplico-lhe, Senhor, cure minha perna manca. Toquei a esfera, e afastei-me sem resposta. Atrás de mim, seguia o velho, capengando. De repente, lançou um grito, meu ouro sumiu. Ante o meu desinteresse, ele falou, de súbito, com uma voz estentória que partia esquisitamente de seu corpo frágil: você não me reconhece? Estaquei, emudecido, consternado ao descobrir, com atraso, que este velho insignificante e aleijado não era outro senão o grande santo que, há muito, muito tempo atrás, me iniciara em yoga. Ele endireitou-se,
seu corpo instantaneamente se tornou vigoroso e jovem. Então, o olhar de meu guru era ígneo. Vejo com meus próprios olhos que você usa seus poderes, não para ajudar a humanidade sofredora, mas para assaltá-la como um ladrão vulgar. Retira os seus poderes ocultos, Asrat Doravante está livre. Você não será mais um terror em Bengala. Chamei Asrat com acentos angustiados. Pela primeira vez, ele não apareceu a meu olhar interno. Mas, de chofre, um véu escuro se levantou. Distingui claramente a blasfêmia de minha vida. Mestre, agradeço-lhe por ter vindo desfazer minha prolongada ilusão. Eu soluçava a seus pés. Prometo abandonar minhas ambições mundanas. Farei um retiro nas montanhas para, solitário, meditar em Deus, na esperança de obter o perdão por meu passado de maldades. Meu guru me encarou com silenciosa compaixão. Aprecio sua sinceridade, disse ele, finalmente. Em virtude de seus primeiros anos de estrita obediência, e por este arrependimento atual, conceder-lhe um benefício. Seus demais poderes estão perdidos, mas sempre que necessitar alimento e roupa, poderá com êxito chamar Asrat para que os forneça. De todo o coração devote seu entendimento de Deus na solitude das montanhas. Meu mestre, então desapareceu. Fiquei sozinho com minhas lágrimas e reflexões. Adeus, mundo. Vou buscar o perdão do bem-amado cósmico. Capítulo 19. Meu mestre, em Calcutá, aparece em Serampore. Dúvidas artísticas me assaltam, a miúde. Apesar disto, uma torturante suspeita, às vezes, me persegue como assombração. Não existirão na alma desvendadas possibilidades. O homem não se extravia de seu verdadeiro destino se deixa de pesquisá-las. Estas observações de Dijen Babu, meu colega de quarto na pensão Panti, nasceram do convite que lhe fiz para conhecer meu guru. Sri Yukteswar Gil iniciará em Kriya Yoga, respondi. O tumulto dualístico será acalmado por uma divina certeza interna. Naquela noite, Dijen me acompanhou ao eremitério. Em presença do mestre, meu amigo recebeu tamanha paz espiritual que logo se tornou visitante assíduo. As preocupações triviais da vida cotidiana não satisfazem nossas necessidades mais profundas. Também de sabedoria o homem tem fome inata. As palavras de Sri Yukteswar inspiraram Dijen a tentar descobrir dentro de si um ser mais real que o ego superficial de uma encarnação transitória. Como Dijen e eu estávamos seguindo o curso universitário na faculdade de Serampore, habituamos a caminhar juntos para o ashram assim que as aulas terminavam. Víamos frequentemente Sri Yukteswar de pé, na sacada do andar superior, com um sorriso de boas-vindas à nossa aproximação. Uma tarde, Kanai, um jovem residente no eremitério, encontrou-se com Dijen e comigo, na porta, desapontado-nos com suas notícias. O mestre não está aqui, foi chamado a Calcutá por um bilhete urgente. No dia seguinte, recebi um cartão postal de meu guru. Partirei de Calcutá na manhã de quarta-feira, escreveu ele. Você e Dijen esperarão o trem das 9 da manhã, na estação de Serampore. Aproximadamente às 8:30, na quarta-feira de manhã, uma mensagem telepática de Sri Yukteswar brilhou como relâmpago em minha mente. Estou atrasado, não espere o trem das 9 horas. Comuniquei as últimas instruções a Dijen que já estava pronto para sair. Você e sua intuição. A voz de meu amigo tinha um corte afiado do desprezo. Prefiro confiar na palavra escrita do mestre. Sacudi os ombros, e sentei-me, decidido e quieto. Resmungando zangado, Dijen abriu a porta, e bateu-a violentamente atrás de si. Como a sala estivesse um tanto escura, acerquei-me da janela que dava para a rua. De súbito, a escassa luz solar aumentou até uma intensidade resplandecente, onde a janela com sua grade de ferro desapareceu por completo.
Contra este fundo deslumbrante, apareceu a figura de Siri Yukteswar, claramente materializada. Desnorteado pelo choque, levantei-me da cadeira, e ajoelhei-me diante dele. Ao fazer o gesto habitual de respeitosa saudação aos pés de meu guru, toquei seus sapatos. Estes me eram bem familiares, de lona tingida de alaranjado, com sola de corda. Sua túnica ocre de suame roçou por mim, distingui não só a contextura de seu traje, mas também a áspera superfície dos sapatos, e os dedos apertados dentro deles. Excessivamente assombramento para pronunciar uma palavra, ergui-me, e encarei-o com olhos interrogativos. Quanto me alegra que tenha recebido minha mensagem telepática. A voz do mestre era tranquila, inteiramente normal. Terminei agora meus negócios em Calcutá, e chegarei a Serampore pelo trem das 10 horas. Como eu ainda o mirasse, com olhos arregalados, e sem voz, Siri Yukteswar continuou: esta, não é uma aparição, mas meu corpo em carne e osso. Foi-me divinamente ordenado que lhe proporcionasse esta experiência, raras vezes conhecida na Terra. Encontre-me na estação, você, e Dijem verão que me aproximo, vestido como estou agora. Serei precedido por um companheiro de viagem, um menino carregando uma jarra de prata. Meu guru colocou as 2 mãos em minha cabeça, murmurando uma bênção. Ao concluí-la com as palavras Tabarasi, ouvi um som peculiar, semelhante a um trovão distante. Seu corpo começou a diluir-se gradualmente na imensa luz. Em primeiro lugar se desvaneceram seus pés e pernas, depois seu torso e cabeça, como um pergaminho que se fosse enrolando. Até o último instante, senti seus dedos pousados levemente em meus cabelos. O resplendor apagou-se, nada permaneceu diante de mim, a não ser a janela gradeada, e uma pálida faixa de luz solar. Permaneci em estado de semi-estupor, perguntando-me se não fora vítima de uma alucinação. Dijem, cabisbaixo, entrou logo depois na sala. O mestre não estava no trem das 9h30. Meti amigo trouxe suas notícias com ar de quem debilmente se desculpa. Venha, sei que ele chegará às 10 horas. Tomei a mão de Dijem, e forcei-o a correr comigo, sem fazer caso de seus protestos. Em 10 minutos chegamos à estação, onde a locomotiva já resfolegava junto à plataforma. Todo o trem está saturado com a luz da aura do mestre. Ali está ele! Exclamei com alegria. Você está sonhando? Dijem teve um riso de zombaria. Esperemos aqui. Antecipei, a meu amigo, detalhes sobre o modo como nosso Gurti se aproximaria de nós. Acabada a minha descrição, divisamos Siri Yukteswar, usando as mesmas roupas que eu vira pouco antes. Caminhava devagar, atrás de um jovenzinho que carregava uma jarra de prata. Por um momento, um gelido arrepio de medo me percorreu de cima a baixo, ao considerar a inacreditável estranheza de minha experiência. Senti o mundo materialista do século XX escorregando para longe de mim. Estaria eu regressando a tempos longínquos, quando Jesus apareceu diante de Pedro, sobre o mar? Quando Siri Yukteswar, um moderno Cristo Yogi, acercou-se do lugar onde Dijem e eu permanecíamos mudos e cravados ao solo, o mestre sorriu para meu amigo e comentou: enviei-lhe uma mensagem também, mas você foi incapaz de captá-la. Dijem manteve-se calado, mas lançou-me um olhar de suspeita. Depois de acompanharmos nosso guru até seu eremitério, meu amigo e eu prosseguimos para a faculdade de Serampore. Dijem estacou na rua, a indignação transpirando de cada um de seus poros. Então, o mestre enviou-me uma mensagem. Você, porém, a escondeu. Exigiu uma explicação. Que posso fazer se seu espelho mental oscila com tanta inquietude que não pode refletir as instruções de nosso guru? Retorqui. A cólera desapareceu da face de Dijem. Compreendo o que quer dizer,
afirmou ele tristemente. Mas, por favor, explique-me como você veio a saber do menino com a jarra. Ao terminar a história da aparição extraordinária do mestre em nossa pensão, naquela manhã, meu amigo e eu chegávamos à faculdade. O relato que acabo de ouvir sobre os poderes de nosso guru disse: faz-me pensar que a melhor universidade do mundo é apenas um jardim de infância. Capítulo 20. Não visitamos Caxemira. Papai, desejo convidar o mestre e 4 amigos para me acompanharem aos contrafortes do Himalaia durante minhas férias de verão. Posso conseguir 6 passes para Caxemira, por estrada de ferro, e dinheiro suficiente para cobrir nossas despesas de viagem. Conforme eu esperava, papai riu cordialmente. Esta é a 3ª vez que você me vem com esse conto da carochinha. Não me fez o mesmo pedido no verão passado, e há 2 anos atrás? No último instante, Siri Yukteswar recusa-se a ir. É verdade, papai. Não sei por que meu guru não me dá sua decisão definitiva sobre Caxemira. Mas se eu disser a ele que o senhor já me garantiu os passes, penso que, desta vez, consentirá em fazer a viagem. No momento, papai não se mostrou convencido. No dia seguinte, porém, depois de alguma zombaria, bem-humorado, entregou-me 6 passes e um maço de notas de 10 rúpias. Duvido que sua viagem teórica precise destas coisas práticas, observou ele, mas aqui estão. Naquela tarde, exibi o produto de meu saque a Siri Yukteswar. Embora ele sorrisse ante o meu entusiasmo, suas palavras não o comprometiam. Eu gostaria de ir, veremos. Não fez qualquer comentário quando pedi a seu jovem discípulo no eremitério, Kanai, que nos acompanhasse. Também convidei outros 3 amigos, Rajendra Nath Mitra, Jotin Aldi, e outro jovem. Marcamos a data de nossa partida para a segunda-feira seguinte. No sábado e no domingo permaneci em Calcutá para assistir às cerimônias do casamento de um primo, celebradas em casa de minha família. Cheguei a Serampore com minha bagagem, na manhã de segunda-feira, bem cedo. Rajendra me recebeu na porta do eremitério. O mestre está fora, dando uma caminhada. Recusou-se a ir. Senti-me, simultaneamente, ofendido e obstinado. Não darei a papai a 3ª oportunidade de ridicularizar meus quiméricos planos sobre Caxemira. Os demais devem ir, Rajendra concordou. Deixei o eremitério para conseguir um criado. Eu sabia que Kanai não faria a viagem sem o mestre, e era necessário alguém para cuidar da bagagem. Pensei em Beari, um criado que servira anteriormente em minha casa, agora empregado de um professor em Serampore. Caminhando rapidamente, encontrei meu guru em frente à igreja cristã, próximo ao fórum. Aonde vai você? O semblante de Siri Yukteswar nada tinha de sorridente. Eu soube que o senhor e Kariai não farão a viagem que planejamos. Estou procurando Bebari. No ano passado, ele desejava tanto conhecer Caxemira que até se ofereceu para prestar serviços sem qualquer pagamento. Lembra-se? Lembro-me. Contudo, não penso que Bebari deseje partir. Exasperei-me. Ele está ansioso, justamente à espera desta oportunidade. Meu guru, em silêncio, continuou seu passeio. Em breve cheguei à casa do professor. Bebari, no pátio, saudou-me com amistoso calor, que desapareceu abruptamente quando lhe mencionei Caxemira. Sussurrando uma palavra de escusa, o criado deixou-me e entrou em casa de seu patrão. Aguardei meia hora, garantindo nervosamente a mim mesmo que a demora de Bebari se devia aos preparativos para a viagem. Afinal bati a porta de entrada. Bebari saiu pela escada do fundo há cerca de 30 minutos, informou-me um homem. Um leve sorriso lhe flutuava nos lábios. Entristecido, parti, perguntando-me se meu convite fora demasiado coercitivo, ou se a influência invisível do mestre teria entrado em ação.
Ao passar pela igreja cristã, vi outra vez meu guru caminhando lentamente em minha direção. Sem esperar por meu relatório, ele exclamou: "Então, Bebari não irá. Agora, quais são os seus planos?" Senti-me como criança recalcitrante, decidida a desafiar seu despótico pai. "Senhor, vou pedir a meu tio que me empreste seu criado, Laudari." "Procure seu tio, se quiser", respondeu Siri Yukteswar, esboçando um riso. "Duvido, porém, que você venha a gostar dessa visita." Apreensivo, mas rebelde, deixando meu guru, penetrei no fórum de Serampore. Meu tio paterno, Sarada Ghosh, um advogado do governo, recebeu-me afetuosamente. "Parto hoje com alguns amigos para Casemira", disse-lhe eu. Durante anos